Em menos de 1 ano e meio da atual gestão do Internacional, 5 treinadores já passaram pelo clube. E um dos grandes mistérios que existem é por que Lisca, em tantas trocas de técnicos, nunca foi consultado, nunca foi sondado pelo Internacional. Durante a contratação de Mano Menezes, eu recebi algumas respostas sobre esse tema. Existe uma restrição interna em cima do nome de Lisca e os motivos eu explico agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Lisca, tá? Porque eu tinha uma dúvida, e eu acho que eu compartilhei com vocês aqui em determinado momento. Eu achava um mistério o fato do Internacional nunca ter tentado contratar Lisca, que entre os nomes cotados sempre para as mudanças de treinador que aconteceram nos últimos meses no Internacional, sempre foi um cara muito solicitado pelo torcedor. Não estaria muito errado em dizer que em todas essas trocas o Lisca chegava a ser quase o favorito por parte da torcida. Nos comentários, muita gente pedia Lisca, nas redes sociais, muita gente pedia Lisca. E o Lisca nunca foi contatado pela direção do Internacional, sendo que Paulo Brax, por exemplo, trabalhou com Lisca no América Mineiro. O próprio Lisca é um nome bem quisto por algumas pessoas do Conselho de Gestão do Internacional, mas algum motivo fazia com que na hora da definição final o Lisca não tivesse o nome escolhido, não fosse contatado pela direção do Internacional. Na terça-feira à tarde, eu recebi uma ligação importante de uma pessoa que conseguiu me explicar, conseguiu me dar detalhes de o que acontece para que Lisca não seja chamado, de qual é a opinião interna do Internacional sobre o trabalho de Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi. Tá. Essa pessoa, por exemplo, me relatou que ela era a favor da contratação de Lisca, que ela, por exemplo, queria contratar Lisca quando Miguel Ángel Ramírez foi demitido em meio ao ano de 2021. Que ela, por exemplo, achava Lisca um treinador melhor do que Diego Aguirre. E essa pessoa é uma pessoa com voz ativa nas contratações, com voz ativa no departamento de futebol. E essa pessoa me relatou isto, que queria contratar Lisca naquela oportunidade. Eu perguntei, por que não foi contratado então? Se tu achas Lisca melhor que Aguirre, por exemplo, por que o nome dele não foi escolhido? O que essa pessoa me relatou? Que existe uma opinião que é quase um consenso interno de algumas pessoas do Inter, de que o Lisca não está preparado para assumir o cargo de técnico do Inter. E não está preparado do ponto de vista de relações. As pessoas que definem as contratações, e óbvio que é um colegiado, são muitas pessoas que participam dessas conversas, de profissionais do clube, funcionários do clube e há dirigentes políticos, se chega à conclusão, e aí por uma maioria, através de um consenso, e óbvio que a definição final é do presidente Alessandro Barcelos, e ouvindo todas as pessoas, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, se chegou à definição de que o Lisca não está preparado, porque se tem o receio do relacionamento de ambiente do Lisca. O que eu ouvi, e aí eu vou abrir aspas, não é que se tem medo de brigar com o Lisca, porque o Lisca é um cara brigão, mas se tem medo de que em 2, 3 meses o Lisca se estresse com um auxiliar técnico, com alguém importante da comissão técnica do Inter, como aconteceu com o Lisca em outros trabalhos, e me foi citado a situação do Lisca lá no Ceará com o Marcelo Rospide, onde o Marcelo Rospide era auxiliar técnico dele, em determinado momento os dois brigaram e ficou insustentável, inviável a relação dos dois, com alguma pessoa importante da direção. Se tem o receio de que em algum momento o Lisca inviabilize a situação de alguém, e inviabilize a sua própria situação através do ambiente de relacionamento, pelo perfil do Lisca, de ser um cara muito epidérmico e de ser um cara que em alguns momentos arrumou esse tipo de situação na carreira. Esse é o relato que eu ouvi dessa pessoa que defende o Lisca e que quis contratar o Lisca lá atrás.
E que essa opinião, ela vai muito de profissionais, de funcionários do Internacional. E que essa visão de funcionários do Internacional, e não necessariamente de quem contrata, mas, por exemplo, essa visão ela pode vir de algum auxiliar, pode vir de algum profissional, de algum outro integrante do departamento de futebol do Internacional, que não tem a voz ativa de definição, mas que passa esse receio para as pessoas que tomam as definições, e aí se tem um pé atrás com o Lisca. E aí a figura do presidente Alessandro Barcelos, que é quem assina, quem dá o aval, quem bate o martelo para absolutamente tudo, não se sensibiliza, mas compra essa ideia de que de fato o Lisca não esteja pronto ainda enquanto não mostrar um trabalho mais consistente também do ponto de vista de relacionamento. As pessoas gostam do Lisca dentro do Inter, as pessoas acham que o Lisca é um profissional que tem muito potencial, que tem muito conhecimento, que tem muita competência, mas a restrição no nome dele está exatamente nisso, no receio de que em algum momento o ambiente possa se tornar insustentável pela maneira do Lisca de ser um cara muito epidérmico, um cara que leva a coisa muito na base da paixão. Essa foi a informação que eu ouvi, o relato que eu recebi de uma pessoa que eu confio muito e que me relatou esses bastidores em relação ao Lisca para vocês. Veio o Mano. O Mano não é exatamente um cara do combate, do conflito. É um cara que muitas vezes pondera e tem um comando também de uma outra maneira. Espera agora que o Mano possa ser esse cara que dê uma resposta no futuro do Inter. Achei um bastidor interessante para relatar para vocês. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!